Olá, comunidade! Aqui Moby Dick Show com uma entrevista muito especial com uma pessoa muito especial para mim, Ernesto Piccolo. Ele é nada mais, nada menos do que uma pessoa que a gente teve assim uma grande experiência juntos, na Maconha da Mamãe a Mais Gostosa, depois no Teatro de Terror, e vivemos grandes coisas. A filha dele ensinou a minha filha a andar de bicicleta. O Ernesto é uma pessoa muito querida minha e hoje a gente vai entrevistar ele, um grande diretor de teatro, dirigiu grandes trabalhos e eu queria assim chamar você para dentro da roda do Moby Dick Show. Dick Petra, Ricardo Petralha, meu querido e talentoso amigo. A nossa história é muito linda, porque eu via você no teatro, né? Eu fui ver bands, eu vi umas coisas, e eu era louco pelo seu trabalho, pelo seu talento, achava uma coisa incrível. E eu tive a sorte de, em 1980, participar de uma novela com você, que foi O Jogo da Vida, É? do Silvio de Abreu, que nós ficamos muito amigos, assim, a gente eram núcleos diferentes, mas a gente estava sempre conversando, batendo papo. E na época sua mãe tinha um restaurante, eu acho que era o Botanique, É. e que nós íamos lá recitar poesias durante a madrugada. E ele tinha uma comida que eu era louco. Eu não sei nem se você sabe a receita, que depois eu quero até que você me dê, que era um nhoque com uma carne assada e com molho. Você tem que vir aqui porque a Marília faz e faz de um jeito que é melhor do que o Botanique. Fica cozinhando horas a carne assada. Eu vou, Dick, eu vou mesmo. Aí eu lembro que aí ficamos amigos, conhecendo, tínhamos volta e meia, não trabalhamos mais juntos durante um tempo. Uma vez eu fui visitar meu irmão em 86, em Nova York. Ele estava É, andando e de repente eu escuto assim, Ernesto Piccolo. Aí eu falei, não, gente, estou em Nova York, não é possível que alguém me conheça aqui. Eu olhei, era você e a Lília Cabral. Na época eu estava casado com ela, que ela estava fazendo Feliz Ano Velho lá, a é. direção do Paulo Betti. E aí eles estavam trabalhando muito. E você falou assim, vem comigo. E você me levou para as melhores quebradas de Nova York, Dick. Foi uma loucura, foi uma aventura, porque o meu inglês da cara é muito ruim. E a gente foi embora, você me levou, eu conheci todos os lugares, você me levou uma noite intensa. Nessa viagem foi o maior barato, porque depois que ela voltou de Porto Rico, a gente foi para o México. A gente fez uma viagem juntos para o México, a Lília e eu, e nós fomos, cara, ver a Maria Sabina. A Maria Sabina era um personagem do Castanheda, uma bruxa em que ele se inspirou para escrever aquele personagem Dom Juan. E nós fomos lá e foi uma viagem inacreditável. Qualquer dia pergunta para ela dessa Não, viagem. eu imagino, porque assim, você tem uma coisa muito desbravadora e sem medo. Eu lembro que você estava a gente estava no Harlem, sei lá onde era, que era um bairro que tinha um negro que falou assim, Hey, white! Aí você falou, I'm not white, I'm Brazilian. E era uma época em que a gente falava isso com muito orgulho, né? Dessa É, miscigenação, desse orgulho, dessa brasilidade que a gente tem, dessa mistura de raças que a gente tem, né, Dick? pode Coisa crer. linda que é o brasileiro e que a gente não pode esquecer isso em nenhum momento, ainda mais agora com esse momento horroroso que a gente está vivendo, né? Em que esse preconceito, esse racismo está todo vindo à tona e a gente tem que esquecer, não pode esquecer nunca disso que você me falou. Nós somos brasileiros. E eu acho que é isso que é Neco, como é que incrível. você começou a fazer teatro, cara? Foi por acaso, Dick. Eu tinha uma amiga minha no São Vicente de Paulo, eu tinha 12 anos, e aí ela falou: Ah, eu faço aula de teatro lá no Tablado, vamos comigo. E eu fui. Cheguei lá, tinha a Araci Murtê, que era a irmã da Clara, que dava aula para criança de 12 anos, e tinha um menino e 20 meninas. E ela falou: Você não quer subir? Eu quero dividir a turma em dois e botar um menino em cada turma. Bom, acabou, né? E aí fui ficando, fiz a peça de final de ano. Depois a Clara me chamou para fazer o Cavalinho Azul. O Damião fazia a Visita da Velha Senhora, o Carlos Wilson me chamou para fazer a Visita da Velha Senhora, que também era no tablado. Fala do Damião, cara, a importância do Damião no teatro brasileiro. O Damião é uma pessoa sensacional, o Damião é uma pessoa lisérgica.
sensacional, Dick. Assim, eu conheci ele com 15 anos, que ele me botou para fazer parte do elenco dele, que era uma temporada da Visita da Velha Senhora, e tive a sorte de trabalhar com ele depois no Hoje é Dia de Rock, que no elenco tinha a Catarina Abdala, André Beltrão, Fernandinha Torres, Jâncer Barreto. Era um elenco incrível. Depois eu fiz Capitães da Areia, que foi um evento também de teatro jovem que a gente fazia de segunda a sexta no Shopping da Gávea, e eram sessões esgotadas das pessoas querendo assistir o Capitães da Areia. Todo mundo achava que não ia acontecer nesse horário, e foi assim uma loucura. O Damião, ele comunicava muito bem com os jovens, e ele era muito criativo. Eu tive a sorte. Hoje em Dia de Rock era uma coisa linda, era uma viagem de Sesc que ele fazia com Minas, com aquela coisa barroca. Então, assim, eu ficava sentado como ator, né? Que eu não imaginava que eu fosse dirigir, né, Dick? Quando você me pegou nessa época, eu não tinha noção que eu iria dirigir algum dia na minha vida. E eu ficava olhando ele dirigindo e falando, meu Deus, como é que ele consegue ter essa plasticidade, essa coisa de fazer esse espetáculo acontecer? E ele, uma vez, ele falou para mim, você é um filho meu da arte e você vai dirigir. O Damião tem muitas crias no teatro, né? Muitas pessoas que foram formadas por ele. Muitas, Chico Dias, Dora Pellegrino, tem uma galera muito incrível, assim, Maurício Matar, Roberto Batalin, Dedina Bernadelli, Bianca Baiton, a Fernandinha, todo mundo passou por ele, a própria Andréia. Ele dava aula para essa turma jovem e ele tinha uma comunicação muito direta, assim, sabe? Das pesquisas de linguagem que ele queria fazer. É muito bacana essas entrevistas que eu estou fazendo, porque a gente revê, revisita pessoas que estão esquecidas, que ninguém sabe quem resgata mesmo, resgata essas pessoas. Na conversa com a Miri, então, cara, foi sensacional, imagina. Eu lembro que Mas aí, bicho, teve a sorte, Dick. Aí você passaram-se os anos, tal, comecei a dar aula de teatro depois de um tempo assim que eu comecei a ver que estava difícil, que os convites não estavam vindo muito, tal. E o teatro eu nunca parei de fazer. Eu sempre fiz teatro, assim. Eu experimentei trabalhar desde o Zé Renato até Flávio Rangel, Damião, Maria Clara. Eu tentei trabalhar com todos os diretores, Paulo Reis, você, Antônio Pedro, Anselmo Vasconcelos. Eu fiz tudo que eu pude. E aí eu comecei a dar aula e comecei a gostar do ator, de trabalhar, de conduzir. E aí eu falei, pô, eu quero brincar disso. Comecei com as oficinas, que era o Palco Social com o Rogério Blatt, que nós tivemos durante 18 anos. Era o Palco Social, que era uma oficina de graça, que era uma prática de montagem. Fizemos ao longo desses 18 anos uns 22 espetáculos. E era muito legal, porque era uma mistura. E começou quando eu comecei na Cândido Mendes. Eu estava dando aula de teatro na Cândido Mendes, aí passaram-se uns 8 anos, 6 anos, 8 anos, e aí eu comecei a ficar com preguiça e chamei o Rogério para começar a criar comigo, para fazer uma prática de montagem, para ter uma coisa estimulante, assim, e aí a gente começou a trabalhar e desenvolver. Fizemos o Funk, com o Rio na Barriga, Dá um Jeitinho Aí, O Futuro Era Hoje. Aí fizemos um monte de peças. que ano isso? Que ano? Em 91, Ah, 92. mas espera aí. Antes disso, você fez a maconha da mamãe. Como é que foi? Isso foi maluco, porque assim, eu acho que eu tinha feito com o Antônio Pedro a Pluft, o Fantasminha, que nós fizemos. Aí você uma vez falou, vamos fazer uma peça a maconha da mamãe do Dario Fó. E aí, claro, imagina, o elenco, Ricardo, que você colocou. Amir Haddad, Vicky Militello, Antônio Pedro, Joana Cândido Dan, né? E você dirigindo. E E a Joana Rita Mota. louca, Joana Mota. E a Rita Calabria louca, produzindo pela primeira vez, fazendo teatro, entrando com tudo. Foi uma diversão, né? O processo era uma delícia. Primeiro que reunir, ouvir as histórias e os contos e os causos era um deleite, né? Imagina, eu tinha o que na época? Foi em 84. Em 84 eu tinha isso, 22 anos. Venha mijar de rir no Teatro da Praia, lembra disso? E foi uma delícia a peça. A gente começou
a fazer no Teatro da Praia, né? O melhor para mim foi a gente preso em Campinas, fazendo apologia à droga. Fomos para a delegacia, fomos fazer panfletagem, né? 85, em 1985. 85, tinha 23 anos. Fomos para. Em cima de uma Kombi, em cima de uma Kombi. A maconha da mamãe é a mais gostosa, você não pode perder. E aí a polícia veio, apologia à droga, delegacia. Na estreia, né? A gente estava. Aí estava Vicky Militello, Antônio Pedro, Amir Haddad. Éramos todos na delegacia, né? E aí o advogado foi lá e liberou a gente. E assim, a peça era muito legal, né? Foi uma delícia a temporada e tal. E aí, quando a gente começou a ficar caído de público, é que veio a ideia da Vic lá com o teatro de terror, que eram os melodramas de picadeiro. A maconha e a produção que estava bem, mas não estava pagando tudo que tinha que pagar, né? E aí veio o terror, que foi aquele boom, né? Aquele estouro. Você lembra da primeira vez, do primeiro espetáculo, que a coisa estava meio xoxa e tal. Aí o Anselmo e eu subimos lá para o balcão do teatro, começamos a brigar. Falou assim, eu vou jogar daqui de cima, duvido. E a gente jogou um boneco lá de cima, em cima da plateia. Era muito bom, né? A gente se divertia muito. A gente distribuía chinelo para as pessoas atirarem nos piores atores. E o lema era, quanto pior, melhor. Então, as peças tinham que ser pessimamente interpretadas, os atores, era tudo canastra, quanto mais canastrando. Então, quem recebesse mais chinelada, que fosse considerado o pior, era um espetáculo que ia ser montado na semana seguinte. E tinha os trailers, lembra? Eram 3 trailers, que aí quem recebesse mais, a gente montava. E a gente só ensaiava quarta-feira. Tinha 3 ensaios e você podia faltar em 2. E a gente pirava, porque a gente fazia tudo. A gente inventava as histórias, as coreografias que mudavam só o figurino e era a mesma. Era uma coisa... A Vicky Militello com aquelas roupas de gala dela, abrindo a plateia e falando, e contando aquelas histórias de dramas, de tragédias, de picadeiros, junto com aquelas todas entretenimentos que tinham, de mágica, a Mara Manzan fazendo a Mulher Vulcão, tinha tudo, né? O boquete da Mulher Vulcão, lembra? O boquete da Mulher... Eu nunca me esqueço você fazendo Sansão e Dalila, que o Anselmo cortava, o Anselmo, o fortão, o grandão, cortavam o cabelo dele, ele entrava debaixo de um lençol, cortavam o cabelo dele, a Dalila, e aí ele saía do lençol e entrava você embaixo, quando tirava o lençol, o Sansão era magrinho. E eu era muito mais magro naquela época, era o esqueleto. Eu fiz uma peça com o Mário Márcio Bandarra, chamada Zartan, que era com Estênio Garcia, Cláudia Magno, Ângela Vieira, era um elenco, Totia Meirelles fazendo, era uma loucura, que era lá no Morro da Urca. E a gente ensaiava lá no Morro da Urca em julho. Era um frio do cão. E a gente ia de noite, quando acabava o bondinho, e a gente ia balançando naquela porra daquele bondinho, e voltava às 2 horas da manhã. Mas foi uma aventura incrível também. Essas coisas. Cara, me conta uma coisa. Você teve uma participação num negócio que eu achei que foi um programa infantil legal, que foi a Fada Bela, lembra? Lembro. E aquilo era muito bem escrito. Que falta faz, hoje em dia, uma dramaturgia dedicada à infância, porque através dos tempos, as pessoas, as crianças, os filhos, nossos filhos, foram educados pela... A babá era a Xuxa, entendeu? Então era o resultado da nossa cultura, dessa massa de cultura que a gente tem hoje, é o resultado da preguiça dos pais de olharem e de cuidarem e ficarem juntos e conversarem e viverem a infância dos filhos e deixarem esse trabalho para a televisão. E isso a gente vê refletido hoje
na educação das pessoas, na cultura das pessoas, e nessa loucura que virou essa divisão do nosso país entre pessoas que pensam e pessoas que foram robotizadas por essa educação, né? E agora a gente está com esse advento da tecnologia, do computador, da internet, que é uma coisa que a gente tem acesso a todos os lugares, né? E as crianças também, depende como é aquela coisa que você é o que você come, né? Você é o que você se alimenta, né? E que isso é tão importante. E assim, tinha uma coisa realmente na Angélica que era muito fofo. O meu personagem era um rato de biblioteca, que era um doente, que era um rato que vivia na biblioteca e devorava os livros. Então ele era um culto daqueles e assim, era muito divertido de fazer, era uma delícia, mas eu gravava, Dick, todos os dias, parecia uma tortura. E os textos, eles não me davam ponto, eu tinha que decorar todos os nomes. Então, se eu fosse falar os detetives, eu tinha que falar o nome de todos os detetives com pronúncia certa. Então, eu ficava ensaiando, estudando, que nem um canalha. Aí, quando me chamaram, me venderam um gato por leve. Falaram, ah, não, é pequeno o personagem, você vai gravar uma ou duas vezes por semana. Quando eu vi, eu gravava todo dia, não conseguia mais fazer outra coisa na vida. E aí eu não aguentei. Eu acho que eu arreguei ali, porque eu não recebia para fazer, para estar ali em função daquilo, e a minha vida toda parada para fazer. Quer dizer, se eu tivesse uma boa remuneração, se na hora de tratarem do meu salário tivessem feito um acordo bacana que me valesse a pena, eu ficaria. Mas graças a Deus, a minha vida como ator de teatro, ela nunca me faltou para educar meus filhos, viver minha vida, pagar minhas contas, e tudo pela labuta do teatro, entendeu? Com espetáculos, dando aula, tudo no palco mesmo. É importante a gente dizer isso, né? Tem pessoas que são pessoas de teatro, que são atores, não precisa ser só de teatro, de cinema, ou mesmo de televisão, que são atores independentemente do que isso traz na vida lá de fora. Que são atores porque isso é uma missão. E o verbo do ator, né, é brincar, to play, né? Brincar. É o jogo. É o jogo, to play, jogar, né? E a gente faz isso pelo jogo. Eu conheço várias pessoas, Antônio Pedro, Amir, você, Anselmo, Cláudia Borione, vários atores, Neila Torraca, vários atores são atores porque são atores e ponto. Não são esses desinibidos, como diz o Miguel Falabella. Isso não é um ator, isso é um desinibido, entendeu? Você sabe, Di, que eu tenho uma sorte muito grande, assim, que eu comecei no tablado. E a Maria Clara Machado, ela falava que o amador era o amar o ofício, era que ama, que estava lá porque amava. E o mais bacana era o respeito ao outro, que faz parte desse todo, entendeu? Que não é um trabalho individual. O teatro é um trabalho coletivo, né? Como as grandes produções, as melhores coisas, né? Até os monólogos são coletivos. Sim, porque tem o autor, o diretor, o ator, o camareiro, o figurinista. Tem uma equipe sempre por trás, né? Para fazer acontecer. E essa soma é que eu acho que é o grande barato. Falar em barato, quando é que você fumou teu primeiro baseado? Olha só essa história. Eu fumei a primeira vez, eu era bem criança. Eu tinha 12 anos. Nossa! Aí tinha um amigo que era aquele amigo meio marginoca, sabe? Que ficava no play, fumando cigarro, não sei o que. Ah, vou trazer um negócio para vocês. E eu fumei a danada da maconha. E eu tinha voltado do colégio, eu era criança, enfim. Eu cheguei em casa, Tique, mas assim, chapado, que eu não entendi. A minha mãe olhou para mim e falou: Meu filho, você fumou maconha? Aí aquilo, Tique, foi uma coisa que. Sabe que você cai, assim, você fala: Caraca, ela entendeu, ela viu tudo, percebeu tudo. Aquela paranoia que você fica: Ah, será que ela vai perceber? Não sei o quê. E aí, ela falou: Meu filho está muito branco, vai na cama, deita um pouco, daqui a pouco passa. Bom, eu vomitei a alma, passei mal, que eu não quis nunca mais ver. Passei minha adolescência, assim, dava um pauzinho e dormia. Não consegui. Passei a adolescência sem a maconha. Passaram-se uns anos, eu tive, quando eu fazia uma peça com Flávio Rangel, o que o mordomo viu, eu devia ter uns 25, 26 anos, sei lá.
Estava no auge da vida boemia, trabalhando, fazendo 2 séries com o Talma, gravando feito um louco. Estava num momento daqueles bombado. Eu comecei, na época que começou o negócio do AIDS, não sei o quê, eu comecei a fazer a peça e eu comecei a passar muito mal, ficar branco, amarelo. O que, que você tem? Está emagrecendo. Aí começa, eu estou morto, vou morrer de HIV, né? Aí eu estou saindo um dia do teatro, já a Lúcia Alves já não deixava eu entrar no camarim, porque eu estava contaminado, eu já estava todo rejeitado pelo elenco. Enfim, estou descendo, encontrei meu médico, ele olhou para mim e falou: meu filho, você está com. Isso é bilirrubina, você está amarelo, você está com hepatite. Vai para casa, não pode namorar, não pode fazer esforço físico nenhum, não pode trabalhar, tem que parar, não pode beber, você pode fumar maconha. Mas como? Uma droga! Resultado, eu fui para casa, consegui manter o trabalho assim. A Globo fez uma parceria de me pegar em casa. Eu fui super bem cuidado, assim, com todos os cuidados. Ia para o teatro, mudei as marcas de pular, tudo. Voltava para casa, pegava minha maconha, fumava, tomava chá de picão e comia suspiro a noite inteira. E aí fui melhorando, fui trabalhando, não fazia nada, e aí eu comecei a gostar. Eu não bebo, eu não tomo remédio para dormir, eu não faço nada disso, mas eu gosto da cannabis e não vejo a hora de legalizar e acabar essa máfia horrorosa que faz com que os pobres cidadãos das comunidades carentes sejam os aviões, enquanto o avião da presidência pega com 47 quilos de cocaína e estão prendendo e matando essas pessoas que não têm nada a ver com essa situação. Então, assim, enquanto não legalizarem, enquanto não fizerem que os impostos das drogas cuidem dos dependentes e que você compre na farmácia a droga que você quiser, ou na tabacaria a maconha que você quiser. Enquanto não acabar isso, vai continuar essa situação toda e vai continuar essa criminalidade, essa máfia toda, a milícia toda mandando, os traficantes todos detonando, tomando conta. E é isso. Enquanto não resolver essa parada, estamos fazendo uso não autorizado, né, clandestino, como todo mundo, como não sei quantas pessoas. Evito, mas é uma coisa que faz parte do meu metabolismo. Assim, para dormir, eu posso dormir sem, eu fico sem. Se eu viajar amanhã, vou passar um mês fora, eu não preciso. Mas é um negócio, é um lugar que eu gosto, uma droga recreativa que eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler e criar histórias, eu gosto de inventar situações, eu fico muito criativo. Acho que cada pessoa tem uma maneira de reagir à maconha ou a qualquer outro tipo de droga. Acho que a gente deve saber os nossos limites, como a gente deve usar. E se uma pessoa tem pressão baixa, fumar não vai cair bem. Então, saber o seu corpo, a sua necessidade e o seu livre-arbítrio para você querer fazer o que você quiser da sua vida, que ninguém tem que mandar onde é que eu vou ao banheiro ou quando não. Né? Você falou uma coisa muito interessante, que foi durante a tua hepatite, você se medicou com maconha. E depois agora você falou que é uma droga recreativa. Então aí eu fico pensando, Neco, eu toda hora agora estou pensando isso, porque todo mundo fala assim, não, a maconha medicinal é legal, a maconha recreativa não é legal. A maconha é ótima, a maconha não faz mal a ninguém, o tecido da maconha é ótimo, a maconha não faz ninguém ficar agressivo, não faz ninguém roubar, a cocaína eu acho até que faz, as pessoas ficam mais agressivas, ficam mais ansiosas. A maconha é uma droga zen, é uma droga paz e amor. As pessoas querem abraçar, querem cantar, querem comungar de situações da lua cheia, da natureza. É um outro lugar, né? A maconha não é uma droga, a maconha é uma planta, só uma planta. É a única planta que é proscrita. É impressionante. Brócolis faz mais mal do que a maconha, porque o brócolis está cheio daqueles venenos da Monsanto e aqueles defensivos, aquelas merdas que eles botam no brócolis. Então, quando você vai no supermercado e compra um brócolis, você pode estar se envenenando mais do que com uma maconha, porque o cultivador não joga essas merdas, a não ser esse prensadinho que vem do Paraguai. É por isso que nós, da Abra Cannabis, queremos que o cultivo doméstico seja liberado, que a pessoa possa plantar umas 3, 4 plantinhas em casa, entendeu? Para se medicar.
É lindo esse acontece. Você planta, consome o seu. É uma planta, como você diz. Eu também acho, Dick. Concordo com você. E eu acho que essa é muita coisa envolvida, né? É uma teia, tem uma teia muito escrota nisso tudo, né? De tudo, assim, a gente vai se deparando com uma. Porque não tem interesse em legalizar, porque não sei quem ganha muito dinheiro com isso, e não sei quem que faz clandestino, que vende para o mercado internacional, que faz contrabando, que traz para não ser. Isso tudo é uma coisa que existe, que ninguém faz olho, e vai para a favela caçar. Isso é que eu fico puto. Porque a favela, imagina, o avião do presidente tem 40 quilos de cocaína, não acontece nada. O cara está preso e continua ganhando salário. E o pobre que vem de um aviãozinho de merda lá da comunidade, está todo fodido e levando bala da polícia que está invadindo. É sem noção, entende? Isso tudo é muito errado. E o mais engraçado é que dos dois lados, quem morre são os pretos e pobres, porque do lado dos soldados, quem morre são os soldados, não são os lá de cima, entendeu? E aí o Antônio Pedro disse uma coisa muito interessante, que ele falou que, na verdade, quem ganha dinheiro com o tráfico nem usa maconha. Quem ganha dinheiro com o tráfico cheira cocaína. É verdade. Neco, para encerrar nossa entrevista, eu queria te perguntar uma coisa. Para quem ou para o que você liga o foda-se? Para bolsonarista, das pessoas que propagam racismo, homofobia, essa gente escrota. Quer dizer, eu não posso ligar nem o foda-se. Eu tenho que ver o que tem de doente nessas pessoas para poder entender e ver como é que a gente consegue fazer com que eles observem, percebam o mal que eles estão fazendo para a humanidade. E não é só com racismo, com preconceito, é com a nossa Amazônia, com o nosso Pantanal, com as queimadas, com o agronegócio, essas coisas todas horrorosas que estão acontecendo no Brasil, que vão afetar o mundo. Essa gente é o foda-se. Quero que vocês morram de Covid e entubado. Neco, muito obrigado. Muito Dick, te amo, obrigado. cara. Eu adoro você. Vou fazer uma visita para você, Marília, aí. Comer esse nhoque com a carne assada. E tamo junto, querido. Eu vou te dirigir, hein? Esse eu devo. Eu sou um ator aposentado, Neco. Agora eu sou um ativista canábico. Eu luto pela legalização da maconha no Brasil. Eu tenho um habeas corpus, porque eu tenho problemas de saúde gravíssimos, e por causa disso eu consegui um habeas corpus para plantar minhas próprias plantas e fazer o meu próprio remédio. Então, assim, trimensalmente eu recebo aqui em casa a visita da polícia para ver se eu não estou fazendo uma grande fazenda, se não existe se não é uma confusão e tal. E aí os caras vêm, toda vez que eles vêm, eu ensino a eles como é que faz o óleo, eu mostro o que eu planto, eu mostro o que eu colho, eu ensino, faço o cara sentir o cheiro de como é que é uma maconha cultivada em casa. Ele falou, não, mas isso não é maconha, a maconha tem outro cheiro. Eu falei assim, não, o que tem outro cheiro é o prensadinho paraguaio, entendeu? Que mata muito policial, entendeu? Que vem pra cá e o cara, é verdade, é verdade. Aí eu mostro uns filminhos que eu tenho de crianças autistas, crianças com síndrome de Dravet, que quando tomam esse óleo que eu também tomo, elas também param de ter convulsões, entendeu? Então isso aí é um mundo que tem que mudar, não tem jeito. E esse foi o Moby Dick Show de hoje. Muito obrigado. Parabéns por esse projeto lindo. Estou com você e não abro. Pode contar. Cabo Eleitoral, parabéns, viu?